E hoje nós vamos continuar falando do quão importante é a pessoa verdadeiramente estar convertida e não apenas convencida. Um dos maiores perigos, olha o que eu vou falar que é muito forte. Um dos maiores perigos que existe na vida de um crente é quando ele se convence de que ele já se converteu ao Senhor Jesus. E eu vou te explicar por quê. Quando a pessoa está convertida de fato e de verdade, pode vir a situação que for, seja boa, seja ruim, a pessoa continua firme. Ela não se abala com nada, porque ela já não faz parte deste mundo. Ela agora já tem uma conexão direta com o Senhor Jesus. Ela está ligada ao Senhor Jesus. Então ela permanece firme na presença de Deus, independentemente de qualquer coisa. Mas quando a pessoa está apenas convencida de que se converteu a Cristo, enquanto as coisas estão bem, ela está firme. Mas quando acontece algo de ruim ou algo que contraria ela, ela se abala. E tem pessoas que o abalo é tão grande que ela se afasta dos caminhos de Deus, ela se revolta contra Deus e ela já não quer mais saber dos ensinamentos do Senhor, ela não quer mais ter comunhão com Deus, com Cristo. Então por isso que é muito perigoso. Agora você começa a entender por que tem muita gente que parece tão firme com Cristo, tão bem na presença de Deus, e de uma hora para outra aquela pessoa se desencaminha. É por causa deste erro. Ela pensou, ela idealizou que já tinha aceitado o Senhor Jesus como único Senhor da vida dela e suficiente Salvador. Ela se convenceu disso. Ela criou esta fantasia na cabeça dela. Não é real. Não é real. Você quer ver um exemplo de uma pessoa convertida? Jó. Jó é um exemplo de uma pessoa convertida. Jó da Bíblia. A palavra do Senhor diz que a vida de Jó era maravilhosa. Maravilhosa. Jó era o homem, um dos homens mais ricos do Oriente. Jó tinha uma família linda, 10 filhos, uma esposa. Jó tinha muitas propriedades, muitos bens materiais. Jó tinha muita saúde, tudo na vida de Jó estava maravilhoso. Mas de uma hora para outra, o que aconteceu na vida de Jó? Jó perdeu tudo. Tudo. E o interessante é que perder tudo numa pancada só, eu acho que ainda é mais fácil de superar do que do jeito que aconteceu com Jó. Porque as perdas de Jó foram acontecendo uma após a outra. Ele foi tomando uma pancada depois da outra. Então ele não tinha nem se recuperado da primeira pancada, já vinha outra. E ele estava tentando buscar fôlego para a segunda pancada, já vinha a terceira. E a Bíblia fala que mesmo acontecendo tudo aquilo com Jó,
Jó não pecou contra Deus. Isso é um exemplo de uma pessoa convertida. Esse é o exemplo de uma pessoa convertida. E é interessante que Jó, quando a mulher dele fala uma besteira, que creio eu não era a mulher, mas era o próprio maligno usando a boca da mulher dele, Jó repreende ela. Olha lá que bacana lá. Jó 1:22. Jó 1:22. Depois de tudo que aconteceu com Jó, o que está escrito? Em tudo isso, Jó o quê? Não pecou e nem culpou a Deus. Isso é uma pessoa convertida. Pode acontecer o que for, ela continua firme com Cristo, firme na presença de Deus. A comunhão dela com Deus é algo que independe da condição de vida dela. Agora o convencido não. E nós precisamos sair deste quadro de convencidos e passar para o quadro de convertidos. Porque senão, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos voltar contra Deus. Nós vamos nos afastar da presença do Senhor. E quando a mulher de Jó falou com ele, olha aqui, ó, Jó 2:9, Jó capítulo 2, versículo 9. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Amaldiçoar a Deus é se voltar contra Deus, reclamar com Deus, questionar, ir contra Deus. Então ela induziu Jó a falar besteiras contra Deus. E ela disse: faça isso e depois morra. E olha a resposta dele, que forte. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata, ou seja, uma mulher que não tem entendimento nenhum. Você fala como uma mulher louca. Você fala como uma mulher que parece que nunca ouviu falar de Deus. E engraçado que Jó era tão crente, subentende-se que a mulher de Jó também acompanhava ele, subentende-se isso. Que quando Jó estava cultuando a Deus, subentende-se que a mulher estava junto. Subentende-se que para um homem ser tão crente, ele tenha se casado no mínimo também com uma mulher crente, uma mulher que tivesse pensamentos parecidos. E aí Jó diz para ela assim: você fala como uma mulher que não pensa, que é insensata, que parece que não aprendeu nada. Se fosse no dia de hoje, talvez Jó diria assim: ó, você fala como uma mulher que não é convertida. Uma mulher que se convenceu a vida toda de uma coisa, mas que nunca viveu isso. Você fala como uma mulher insensata. Agora olha Jó falando. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Jó pensava que toda aquela tragédia vinha de quem? De Deus. Jó não conhecia a figura de Satanás. Eu já ensinei aqui na escola bíblica, por isso que é importante você vir na escola bíblica. As pessoas do Antigo Testamento não conheciam a pessoa de Satanás. Quem divulgou a pessoa de Satanás para o mundo foi o Senhor Jesus Cristo. Quem abriu os olhos da humanidade foi o Senhor Jesus Cristo. É como se Satanás vivesse escondido atrás de uma cortina, fazendo as suas bagunças, e ninguém sabia que era ele. Ninguém sabia. Por isso que no Antigo Testamento, sempre que acontece uma coisa ruim, as pessoas atribuíam a Deus. Quando eu digo ruim, algo sobrenatural. Jó
pensou que era quem? Deus. E Jonas, quando veio aquela coisa toda no mar, pensou que era Deus. E tantos outros. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, o que Cristo fez? Como se Cristo tivesse pegado a cortina e falado para as pessoas assim: gente, preste atenção aqui, ó. Quem faz o mal não é Deus, não. Olha quem faz o mal aqui, ó. E tirou a cortina, e aquilo que ficava escondido foi revelado, apareceu. Deus nunca faz o mal. Mas mesmo assim, pensando que era quem? Deus, Jó pensava que era Deus que tinha feito todo aquele mal na vida dele. Mesmo assim, Jó não pecou com seus lábios. E isso é o exemplo de uma pessoa convertida. É isso que Deus quer de nós. Como será que eu tenho agido diante de Deus? Como será que eu tenho me colocado diante das lutas, diante das dificuldades, diante do mundo? Será que eu tenho agido como uma pessoa convertida a Cristo? Porque se eu estou convertido a Cristo, a minha mente, minha forma de pensar é semelhante à de quem? A de Cristo, a do Senhor Jesus. Então, pessoal, é um perigo muito grande. Talvez o maior perigo na vida de um crente seja este: viver convencido, pensando que está convertido. Quando vier uma tempestade grande, a pouca fé que essa pessoa tem vai ser abalada, e muitos não conseguem nem permanecer nos caminhos do Senhor. Muitos não conseguem. Agora deixa eu mostrar algo importante para você. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 31. Vai na Bíblia comigo, por favor. Hoje nós vamos aprender como identificar uma pessoa que não está convertida. Vamos aprender a identificar. Será que eu já estou convertido? Será que você já está convertido? Vamos aprender a identificar. Mateus, capítulo 26, versículo 31. Olha o que está escrito. No caminho, Jesus disse. Aqui o Senhor Jesus já estava na reta final da sua jornada nessa terra. E a reta final nós sabemos que vai ser em direção aonde? A cruz no Calvário. E aí ele reúne os seus discípulos e ele disse assim: esta noite todos vocês o quê? Me abandonarão. Com quem que ele estava falando? Com aqueles discípulos, aqueles apóstolos que andaram com ele quanto tempo? 3 anos e meio. Jesus olhou para eles e falou: esta noite todos vocês vão me abandonar. Todos vocês vão virar as costas para mim. Pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês, aonde? A Galileia, onde tudo tinha começado. Jesus, nosso Senhor, vai fazer um resgate daqueles homens lá na Galileia depois. Porque naquela noite todos eles vão abandoná-lo. E a pergunta é: por que uma pessoa abandona a Cristo?
Porque ela ainda não está convertida. Porque quando a pessoa está convertida a Cristo, ela não abandona Ele de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, ela está firmada na rocha, ela está firmada na palavra, ela tem comunhão com o Senhor, ela não se empolga e nem se impressiona com o mundo, nem com as coisas do mundo. Ela está convertida, ela já não faz parte do mundo. O mundo já não faz parte dela, ela não sente atração pelo mundo, o mundo já não atrai ela, porque ela não pertence mais ao mundo e nem às coisas do mundo. Ela não pertence. Quando a pessoa não pertence mais a um ambiente, a um local, quando ela já não pertence mais a um povo, quando ela já não pertence mais a uma situação, então aquilo se torna totalmente contrário à natureza dela agora, porque a natureza dela mudou. As pessoas que são convertidas a Cristo, elas mudam. Gente, não existe conversão sem mudança. Se eu continuo envolvido com o mundo, eu não mudei. Eu posso ter melhorado, mas quem melhora não alcança a vida eterna. Somente quem muda, quem se torna uma nova criatura. O Senhor Jesus disse isso a Nicodemos, um homem religioso, velho, de muita sabedoria, mas que continuava sendo a mesma pessoa de antes. Melhorou em muita coisa, mas continuava sendo. Cristo disse para ele: importa-vos nascer de novo. Gente, é tão importante isso que eu estou pregando aqui para você nessa manhã. É tão importante isso que nós estamos aprendendo juntos. A gente só ouve a mídia anunciar nos últimos tempos aquilo que a Bíblia traz como profecia escatológica. A mídia já está anunciando uma possível terceira guerra. Existem 90 mil soldados da OTAN fazendo treinamento militar na Europa, dizendo que é para combater uma possível investida da Rússia. Que isso? Só não enxerga quem não quer. E o planeta não tem condições para uma guerra mundial hoje. Não tem. As armas que foram criadas são armas de destruição em massa. Do que é que vocês acham que está sendo anunciado na mídia, sendo falado? É aquilo que o Apocalipse traz, que com as guerras, 1/3 da população vai ser dizimada. Nós estamos falando de 33% da população do planeta. A Bíblia traz isso há muitos e muitos anos atrás. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, gente rico, gente milionário, bilionário, construindo bunkers. Para quê? A pergunta que eu te faço é: para quê? Simplesmente eles já sabem de coisas que vão acontecer. Aí alguém fala aí, e eu vou para onde? Meu irmão, a probabilidade é que você e eu vamos ser os primeiros a serem mortos. Porque não temos bunker, não temos nada, não temos... A nossa preocupação, então, não pode ser com este corpo físico, não, mas sim com a nossa alma. E neste momento que acontecerem essas coisas, serão salvos aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida, ou seja, aqueles que se converteram a Cristo Jesus de verdade, porque Cristo Jesus disse assim: ó,
quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai, diante de Deus. O que você acha que é negar a Jesus? Negar a Jesus é ter atitudes, é ter comportamentos que são condizentes com o mundo. Quando eu ajo de uma forma que é condizente com o mundo, eu estou negando a Cristo. Eu estou envergonhando os ensinamentos dele. Porque eu me identifico como um cristão. Então eu deveria viver como um cristão. Olha aqui, ó, Mateus 10, 33, aqui, ó. Mateus 10, 33, Jesus falando: mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai, aonde? No céu. Então, se eu não andar, se eu não viver como um convertido aqui, não adianta eu esperar que eu vou entrar lá, porque eu não vou entrar no reino dos céus. Então, vamos voltar lá em Mateus 26, 31. Vamos lá? Vamos continuar lendo. Vamos lá, Mateus 26, 32 que a gente estava, né? Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês aonde? A Galileia. Continua comigo. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o quê? Eu jamais o quê? Mas nós sabemos que Pedro vai abandonar a Jesus também. Sabemos ou não sabemos? Então aqui é um grande exemplo para nós de uma pessoa que era convencida de que tinha se convertido a Cristo, porque ele não tinha se convertido. Todos abandonaram. Ninguém ficou junto de Jesus. Ninguém, quando Cristo estava sendo preso, falou: me leva junto. Eu amo o meu mestre. Meu mestre é tudo para mim. Ele é a minha vida. Ele é meu Senhor. Se ele vai preso, eu vou também. O que acontecer com ele, pode fazer comigo também. Porque o que ele diz, eu assino embaixo. Todos foram embora. Todos. Nenhum deles era convertido ainda. Mas eles achavam que eram. Esse é o perigo. Pedro quase abandonou a fé, pelo fato dele não ser convertido, e ele negar a Cristo, naquele momento que Cristo vai estar preso na casa de Caifás. Aquilo abalou ele, foi isso que eu falei no começo aqui da mensagem. O maior perigo na vida de um crente é ele estar convencido, porque a pouca fé que ele tem diante de uma situação complexa, pode ser que aquela pouca fé se dissipe. Quando você examina a Bíblia, estuda sobre Pedro, você vai ver que Pedro abandonou a evangelização. Pedro já não sentia-se mais digno de evangelizar. O Senhor Jesus teve que ir lá em Pedro e mostrar para ele que ele estava perdoado, que ele deveria voltar, que ele deveria ir para a missão que Cristo tinha entregue. Só que tem muita gente, meu irmão, que quando é abalado não consegue voltar. Não consegue. Então Pedro bateu no peito, olha lá, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o quê? O abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você o quê? Você o quê? Você me negará 3 vezes, mas é só uma não, Pedro.
Você está achando que você é uma coisa que você na verdade não é. Os outros vão fugir. E você, além de se afastar e fugir, vai me negar 3 vezes. Versículo 35. Pedro, no entanto, insistiu. Olha o perigo do convencido. Ele insiste numa coisa que ele idealizou e não que ele é. Olha o que ele diz: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Todos. A Pedro, ainda que eu tenha que morrer do lado do Senhor, jamais o negarei. E a pergunta é: qual de nós aqui vai permanecer firme em Cristo, independentemente de qualquer situação? Qual de nós? Hoje em dia na internet só se fala em estocar comida. Olha, você que é crente, estoca comida. Isso é antibíblico. Se você está nessa daí, você está indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia fala que eu não devo me preocupar com o que eu vou comer amanhã. Então, se você está com essa preocupação, você está contra a Bíblia. Você já está mostrando que ainda não se converteu a Cristo de verdade. Porque se você está tão preocupado com a vida nesta terra, significa que o inimigo não vai ter dificuldade de pagar o seu preço. E ele está disposto a pagar o seu preço. Eu já falei aqui, vou repetir: todo ser humano tem um preço. Todos. Eu até hoje nunca conheci ninguém, lógico, tirando o Senhor Jesus Cristo. Eu não conto o Senhor Jesus Cristo como um ser humano comum, porque ele era o próprio Deus em forma humana. Então, eu nunca comparo Cristo com ninguém. Tirando o Senhor Jesus, eu nunca vi uma pessoa, um ser humano que não tivesse um preço. Bispo Paulo, eu conheço. Não, você não conhece. Conheço, Bispo Paulo, ofereceram isso para fulano e ele não aceitou. É porque o preço dele não era aquele. O preço dele não era aquele. Você consegue dividir da seguinte forma o ser humano. Uns têm um preço muito alto. Outros são mais baratos. E outros não valem nada. Bispo Paulo, e como é que a gente fica nessa situação? Ore todos os dias e peça a Deus para aumentar o seu preço, de forma que ninguém consiga pagar. Sempre que chegar uma proposta do inimigo, que o seu preço esteja acima. E aí você tem que orar mais, porque se ele fizer uma proposta e você não aceitar, pode ter certeza que ele vai preparar uma proposta maior, porque ele já sabe qual é o preço. Então você ora e peça de novo: Senhor, aumenta mais o meu preço. Gente, quando Pedro descobriu que ele não era aquilo que ele pensava, ele entrou em pânico. E é isso que acontece com toda pessoa que é convencida e não convertida. Quando ela descobre que ela não é aquilo que ela pensou durante tanto tempo, ela entra em pânico. Vai comigo em Lucas 22. Vamos em Lucas 22. Lucas 22, versículo 54. Olha o que diz. Aqui chegou a noite, tá bom? Jesus não falou que naquela noite todos abandonariam ele? Pedro não bateu no peito e falou: ainda que eu morra do lado do Senhor, eu não abandono? Jamais o negarei? Então eles o prenderam. Prenderam quem?
o Senhor Jesus e o levaram aonde? A casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu como? De longe. Mas ele não falou que ia morrer do lado? Ele já está de longe, se escondendo. Versículo 55. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de quem? Esse homem era um dos seguidores de quem? De Jesus. Uma mulher que estava lá falou isso. Mas Pedro negou dizendo: mulher, eu nem o conheço. Eu não sei nem de quem que você está falando. Uai, mas ele não tinha dito para Jesus horas antes que ele morreria do lado de Jesus, mas não o negaria? Continua comigo, 58. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Então, pela segunda vez, ele nega o Senhor Jesus. Versículo 59. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é o quê? É galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Cristo tinha dito que ele, Pedro, iria negá-lo quantas vezes? 3 vezes antes do galo cantar. Era um toque na madrugada. 3 vezes. Só que essa não é a parte pior ainda. A parte pior vem agora. Versículo 61. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Essa é a parte pior. Jesus estava preso na casa de Caifás, já ali amarrado, já tinha sido espancado, Anás tinha metido a mão, Anás ou o outro sacerdote, ele tinha metido a mão no rosto de Jesus, já tinham cuspido em Jesus, Jesus já estava ali no caminho da crucificação, e Pedro estava no pátio. E na hora que o galo cantou, Jesus faz assim, ó. E olha no fundo dos olhos de Pedro. Ali foi a parte pior. Porque ali Pedro descobriu que ele não era convertido, ele não era o que ele pensava. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Sim, eles aprenderam com Jesus a vida toda que o que era conversão? Mudança. Muita gente se converteu durante a pregação de Jesus. Zaqueu
Lembra de Zaqueu? A história de Zaqueu? Zaqueu se converteu. E quem que estava com Jesus na casa de Zaqueu? Os 12. E tantos outros que nós podemos citar. Maria Madalena, que a Bíblia fala que Jesus expulsou dela 7 demônios. Ela se converteu. E muitos outros. Mas os 12, principalmente os 11, que Judas aqui já tinha ido vender Jesus, né, entregar. Eles estavam convencidos de uma coisa, é isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, publicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus. O que seriam publicanos? Políticos corruptos. Vamos usar esse termo hoje para você entender. Que todo mundo aqui fala mal. E está certo. Mas, às vezes ele vem para Jesus e se converte e é salvo. E nós que estamos há tantos anos convencidos, vamos ficar do lado de fora. Meretrizes, o que são meretrizes? Trazendo para o dia de hoje, a moça da prostituição. Quando elas vêm, de verdade, elas se entregam para Cristo, elas tomam a posição, elas se convertem. E nós, muitas das vezes, estamos há anos convencidos de uma coisa que não somos. Este é o grande problema. Pedro e seus amigos começaram o ministério com Cristo. Então o tempo foi passando, eles se convenceram de algo que ainda não eram, e pessoas foram se convertendo durante aquele ministério, mas eles estavam enganados pela fantasia que criaram na cabeça deles, que eles mesmos criaram. Então quando Pedro viu que ele não era o que ele pensava, o que está escrito? E Pedro saiu dali, chorando como? Amargamente. Aí a irmã disse, mas Bispo Paulo, eles não sabiam que não eram convertidos, eles não sabiam que tinha que passar pela conversão, sabiam porque o próprio Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, você não é convertido. Volta um pouquinho comigo aí, ó. Lucas mesmo, capítulo 22, versículo 31. Olha o que está escrito. Então o Senhor disse, o que o Senhor disse para Simão? Volta no 30, volta no 30, volta no 30. 29. Pronto. E assim, Jesus falando, e assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa, em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então o Senhor disse a quem? Então o Senhor disse o quê? Simão, Simão. Quem era Simão? Pedro. O nome dele não era Pedro, nós já aprendemos aqui. Pedro foi um apelido que Jesus colocou nele. O nome dele era Simão. Então Jesus disse lá, Simão, Simão. Veja que Jesus não chamou ele pelo apelido. Jesus estava falando com muita seriedade para aquele homem naquele momento. É igual quando você tem um filho e coloca nele um apelido. Quando está tudo tranquilo, normal, dia a dia, você chama pelo apelido. E quando você quer falar sério, aí você fala o nome. Ele já entende, chamou pelo nome, ele já sabe que agora a conversa é séria. Jesus disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé
não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Tem algumas versões de Bíblia que vai dizer assim, ó, quando você tiver se convertido, aí você, lá, é a mesma mensagem, só mudei a versão da Bíblia, mais antiga lá, revista e atualizada. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, o que Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento? Você não é convertido não, rapaz. Eu estou orando por você para que quando o inimigo te atacar, sua fé não desfaleça. Não desfaleça. E quando você se converter, ajuda seus irmãos também a se converterem. Porque somente quem é convertido vai permanecer, vai prevalecer. Então ele não era convertido. Eles não eram convertidos. Os 12. Se convence. É esse o perigo. Às vezes a pessoa está na igreja há 5 anos, ela se convenceu de uma coisa que ela ainda não é. 10 anos, 15 anos, a vida inteira. Ela entra numa zona de conforto, às vezes por ter um pouco de conhecimento bíblico, às vezes por saber mais sobre as coisas de Deus do que outros, ela entende, ela cria a ideia que ela está convertida. Mas, gente, esse é o maior perigo, quando a pessoa está apenas convencida. E tudo que o inimigo quer é que a igreja de Cristo esteja convencida. Porque na hora que ele vier com a peneira, muitos vão desfalecer. Não vão perseverar, não vão conseguir. Por isso que a nossa fé tem que ser fundamentada em Cristo. Tem que ser enraizada em Cristo. Nós temos que ter a revelação em nosso coração que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para trazer a oportunidade da salvação. E aconteça o que aconteceu, o mais importante na nossa vida é a salvação. Então devemos viver do jeito que Cristo ensinou, sermos verdadeiros discípulos do Senhor, nos desligarmos deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala sobre isso. Satanás, ele tem governado este mundo. Por isso que o mundo, ele acaba atraindo as pessoas, porque o inimigo, ele ilude, ele passa a ideia que aquilo que tem no mundo é bom, e as pessoas, por falta de visão espiritual, acabam acreditando, acabam aceitando. O inimigo é muito inteligente. Veja que olha lá, 1 João 5,19 aqui, ó. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle de quem? Do maligno. Então, se eu sou atraído pelo mundo, eu estou sendo atraído por quem? Pelo maligno que está controlando o mundo. Eu sou atraído pelo maligno. Por isso que a conversão, ela é tão importante.
ela é tão importante na vida de uma pessoa que quer a salvação. Agora deixa eu dar alguns exemplos para finalizar, porque já sei que os apóstolos não eram convertidos. Andaram com quem? Com Jesus. Pessoalmente, quanto tempo? 3 anos e meio. Se eles andaram com Jesus 3 anos e meio e não estavam convertidos, imagina nós. Mas por isso que a Bíblia foi escrita e deixada para nos ensinar, para nos alertar, ó, fique esperto, fique atento, acorde. Agora vamos ver alguns exemplos que nós conseguimos identificar se já estamos convertidos ou não. Se uma pessoa já está convertida ou não. Vai comigo lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo de número 5, versículo 1. 1 João, capítulo de número 5, versículo 1. A primeira coisa que nós devemos observar é se as pessoas, se nós cremos que Jesus é o Cristo. Eu tenho que olhar para mim se eu creio de verdade. Que Ele é o Cristo. Que Ele é o Salvador. Que Ele é o Redentor. Porque a maioria de nós vê a pessoa do Senhor Jesus como um abençoador, como alguém que veio à terra para mudar a vida das pessoas nesta terra. Jesus não veio à terra para isso. Não seria necessário a vinda do próprio Deus aqui em forma humana para mudar a vida de pessoas aqui. Quando aconteceu o dilúvio, a vida de Noé e sua família foram abençoadas por Deus? Sim ou não? Deus precisou vir à terra para isso? Não. Quando Abraão saiu da terra dele e foi para Canaã e se tornou o grande Abraão, Deus precisou vir à terra para mudar a vida de Abraão e fazer dele uma pessoa tão grande? Precisou? Não. Quando um homem doente chamado Naamã estava leproso, desenganado pela medicina e estava sofrendo, e ele recebeu a cura, o milagre, ali através do profeta Eliseu. Deus precisou vir à terra para mudar a vida, no sentido de cura para Naamã? Não. E quantos exemplos você quiser eu te dou. Família, financeiro, saúde, libertação, eu te dou quantos você quiser. Deus nunca precisou vir à terra para nada disso. Então, quando Deus vem à terra na pessoa de Cristo, Ele não vem para mudar a vida terrena de ninguém. Tira isso da sua cabeça. Quando Deus vem a este mundo na pessoa humana do Senhor Jesus, Ele vem para algo muito maior, algo que ninguém poderia fazer. Ele vem trazer a oportunidade de salvação, de perdão de pecados e de salvação. Então, quando eu vejo o Senhor Jesus desta forma, como Cristo, então já estou dando o primeiro passo de conversão. Quando eu vejo o Senhor Jesus daquela outra forma, Jesus vai te curar, Jesus vai te abençoar, Jesus vai libertar o seu marido, Jesus vai prosperar a sua vida financeira. Quando esta é minha visão a respeito da pessoa de Cristo, significa que eu ainda não dei nem o primeiro passo da conversão. O Senhor Jesus não veio à terra para mudar a vida terrena
de ninguém. Ele veio trazer a oportunidade de salvação. Por isso que em 1 João capítulo 5, versículo 1 diz assim, olha o que diz. Coloca para nós aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Eu tenho que crer, eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter certeza absoluta de quem é o Senhor Jesus Cristo, de quem Ele é, não do que disseram para mim ou pintaram para mim que Ele é, mas de quem Ele é. Aí eu sou nascido de Deus. Ou seja, se eu nasci de Deus, houve uma mudança. E o que é mudança? Transformação. Nós estamos usando qual palavra? Conversão. Quando não é assim, eu estou convencido, não convertido. E todo aquele que ama o Pai, também ama o quê? Os filhos dele. Quando a pessoa se converte a Cristo, ela se torna diferente das pessoas do mundo. Ela passa a amar as pessoas independentemente daquilo que as pessoas sejam ou possam fazer. Eu não tenho esse amor ainda por todos, Bispo Paulo, então quer dizer que eu ainda não nasci de Deus, porque Deus ama todos. Deus ama todos. Deus quer o bem para todos. Conversão é mudança. Aquele meu coração ruim, antes de eu conhecer a Jesus, nosso Senhor, não pode ser meu coração de agora. Se for é porque eu não mudei. Eu melhorei, mas não mudei. Deus ama a todos. Está lá em João, a máxima bíblica, para quem não sabe, guarda isso a partir de hoje e nunca mais se esqueça. Toda a Bíblia, você pode resumir ela em um único versículo. João 3:16. Toda a Bíblia se resume aqui. Tudo. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer. Crer em quem? Em Jesus como o Cristo, como o Salvador, como o Redentor, como o Filho de Deus, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o grande amor de Deus. Esse amor está em você? Esse amor está no seu coração? Está dentro de você? Bispo Paulo, tem um pouco desse amor aí, mas está precisando melhorar. Não, então, peraí. Se tem um pouco é que você já melhorou. O que está precisando é de uma conversão. Nascer de Deus. Continua comigo. Vamos lá. Agora vamos lá em 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João capítulo 1, versículo 5. Segunda coisa que eu devo observar em mim, para ver se eu estou convertido ou não. Isso aqui nós estamos aprendendo a reconhecer uma pessoa que não está convertida. Eu sou obediente aos ensinamentos do Senhor Jesus? Eu não estou perguntando, a pergunta não é, eu de vez em quando, ou em algumas coisas, faço o que Deus ensinou, o que Cristo ensinou. A pergunta é, eu sou obediente aos ensinamentos do Senhor Jesus? Ou a minha vida, a minha conduta ainda mostra uma inclinação para o mundo e para o pecado?
Porque quem é, é. Se a pessoa diz eu sou obediente, então ela é obediente em tudo. Por isso que quando Moisés perguntou para Deus, Senhor, não vão acreditar que o Senhor está me enviando. Qual é o nome do Senhor? Quando perguntarem para mim quem me enviou, o que eu responderei? Aí o que Deus respondeu para ele? Diga que o eu sou o enviou. Ou seja, diga para as pessoas que quem enviou você é aquele que era, que é e que sempre será, que não muda. Então, quando a pessoa ela é obediente ao Senhor Jesus, ela é obediente em casa, ela é obediente no trabalho, ela é obediente na rua, ela é obediente na vizinhança, ela é obediente em todo o tempo aos ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus. Então eu olhando para a minha vida, eu sou obediente aos ensinamentos do Senhor Jesus? Para mim descobrir se estou convertido de verdade ou não. Olha o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se eu sou obediente ao Senhor Jesus, eu não ando na escuridão. O que é a escuridão? É o pecado. São as coisas que pertencem ao mundo e que não agradam a quem? A Deus. Aí alguém sempre diz, mas o que é pecado? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos lá. Aqui é um resumo básico. Gálatas 5, 19. Coloca na tela, por favor. Vamos ver. Um resumo básico. Quando seguem os desejos da natureza humana, ou seja, aquele que não nasceu de quem? De Deus, porque quem nasceu de Deus não segue a natureza humana, agora ele é nascido do Espírito. Os resultados são extremamente claros. Quais que são os resultados de quem segue a natureza humana? Quem anda na escuridão? Lê aí, vai. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Isso é andar nas trevas. Algo desse tipo está em minha vida? Eu relativizo alguma dessas coisas? Então significa que eu ainda não estou convertido. E a pergunta é: se eu morrer hoje, ou se o mundo acabar hoje, para onde vai a minha alma? As pessoas não entenderam ainda que a alma é eterna. As pessoas têm dúvida.
As pessoas criam fábulas. E sabe o que isso significa? Que as pessoas não creem que Jesus é o Cristo. Por quê? Porque se ela relativiza a questão da alma, da eternidade, então não existe por que Deus ter vindo ao mundo em forma humana. Não, veio para quê? Então é mentira, é invenção. Então voltamos lá no ponto inicial. O outro aspecto que eu tenho que observar para saber da conversão, se existe em mim ou na outra pessoa, não. Aquilo que eu falei agora há pouco. Eu amo com o amor de Deus, ou aqueles que me fazem mal, que estão à minha volta, eu odeio? Seja quem for. Porque Deus não odeia ninguém. E se eu nasci de Deus, então o mesmo pensamento de Deus é o meu. Eu me torno semelhante a Cristo. Mas se eu ainda carrego aqui, ódio, ressentimento de quem me faz mal, eu ainda não estou convertido. Eu preciso mudar. 1 João capítulo 3, vamos lá, 1 João 3, estamos finalizando. 1 João capítulo 3, versículo 13. Coloca na tela, por favor. Olha o que diz. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo o quê? Os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua o quê? Continua morto, quer dizer que continua longe da vida eterna. Quem odeia seu irmão, já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Quer dizer que se eu odeio alguém, não importa o motivo. Não importa. Eu não tenho dentro de mim a vida eterna. Por mais que eu venha à igreja, por mais que eu siga a liturgia da igreja, por mais que eu tenha um título, Bispo Paulo, mas tem coisa que é muito difícil, por isso que você deve orar. E eu vou ser sincero para você, o ensinamento que Cristo deu na oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu não faço minha oração assim, eu falo, Senhor, me ensina, por favor, me ajuda a perdoar, para que assim também eu consiga ser perdoado pelo Senhor. Porque a Bíblia é clara, se eu odeio meu irmão, eu já sou um assassino. E nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Versículo 16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, lê aí, vai. Lê mais alto. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, aí a pessoa diz assim, fulano é meu irmão, mas ciclano não é não. Então, minha vida eu vou dar por ele, por ela não. Vai em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Falei que esse negócio da conversão é muito mais sério do que as pessoas imaginam. Tem muita gente que brinca com isso. Muita gente que não leva a sério. O que está escrito? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de quê? De toda amargura,
Que mais? Raiva. Que mais? Ira. Que mais? Das palavras ásperas e do quê? E da calúnia. E de todo tipo de quê? De maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. O que é ter compaixão? Compaixão. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo. Meu Deus. Mas isso é só para gente convertido. Tem gente que fala, bispo Paulo, estou longe disso aí. Então a pessoa está dizendo que está longe do reino de Deus. Mesmo estando aonde? Na igreja. Aí vem um maluco doido e fala assim, então eu não vou nem vir na igreja mais, então você vai morrer de uma vez. Então você está perdido. Porque a igreja, ela tem o fundamento, o papel justamente de fazer o que nós estamos recebendo aqui agora. Ensinar para nós aquilo que nós precisamos fazer mediante os ensinamentos de Cristo. Coisas que eu vou pegar minha Bíblia em casa sozinho, eu não vou conseguir construir. Eu não vou conseguir entender. O papel da igreja é esse. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de quem? De Deus. Por isso, que uma pessoa que, quer crescer na fé, quer estar cada vez mais alinhado com Deus, ela deve procurar sempre o máximo de vezes possíveis na semana dela estar aonde? Na igreja. Tem gente que acha que é besteira. O máximo de vezes. Olha o que está escrito aqui em Romanos 10, 17. Olha aqui, 10, 17, Romanos. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, não é ler. Então não tenho que ler a Bíblia em casa. Lógico que você tem que ler. Você tem que ler até para saber se aquilo que você está ouvindo realmente está na palavra de Deus. Você tem que ler ali, todos os dias você vai aprendendo a sistemática, a lógica bíblica. Mas a fé, ela vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de quem? Olha que interessante. A mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então a pregação da igreja sempre tem que girar em torno de Cristo e não de você. Outro dia eu vi um doido aí também falando aí, um pregador que tem aí na internet. Você é o centro, você é o alvo. Que centro que o quê? Cristo é o centro. Deus fez tudo por você. Quem fez por você? Que negócio é esse? Cristo é o centro. Cristo deve ser a pregação. Ou seja, o Salvador, o sacrifício da cruz, a redenção, o perdão dos pecados, a ida para o céu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Cristo tem que ser a pregação da mensagem bíblica. Cristo, coloca isso no seu coração. Quando você vê uma pregação que Cristo não é a mensagem, irmão, tem coisa errada. Tem coisa errada. E para finalizar,
Última situação que eu devo analisar em mim, para ver se estou convertido ou se estou apenas convencido e preciso de uma mudança. Quando eu ouço uma instrução de Cristo, bíblica, e aquilo me confronta, aquilo vai contra meus pensamentos, minha ideia de vida, é contrário. Qual a minha reação? Eu absorvo aquilo com alegria, eu digo para mim mesmo que eu estou errado, Cristo está certo e eu preciso mudar, ou eu fico bravinho, fico de bico e me afasto, me revolto? Como que eu reajo? Como? Muitos mudam até de igreja por causa da mensagem, porque confrontou ela. Foi muito dura. Então quer dizer que a reação dela mostra que ela não é uma pessoa que está o quê? Convertida. Mostra isso. Pega a Bíblia, vamos na Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 18. 1 João 2, 18. Olha o que diz. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Então veja que existe o anticristo e os anticristos. Quem é o anticristo? O anticristo. É aquele personagem final do Apocalipse, a personificação do mal. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi a personificação do bem, o anticristo vai ser a personificação do mal. Este é o que está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Quem são esses anticristos que já apareceram? Os falsos profetas. Aqueles que aparentemente são, entre aspas, homens de Deus, mas não pregam Cristo. Cristo não é a mensagem da pregação. A vida eterna não é a mensagem da pregação. É quando o mundo, aquele pregador faz o mundo girar em torno da pessoa, para agradar, para satisfazer a pessoa, para satisfazer a ele, e por aí vai. Para manter a pessoa ali naquele lugar, naquela igreja, e por aí vai. O que eu mais gostaria de estar aqui pregando hoje com todas essas cadeiras ocupadas. Mas eu sei que provavelmente o principal motivo de não estarem todas ocupadas é pelo tipo de pregação que é feito neste altar. Então, eventualmente, sempre tem alguém indo embora, de bico, com raiva, porque ouviu uma coisa que o quê? Confrontou. Só que ao invés dela entender que se está confrontando e a mensagem de Cristo é para salvar, ela entende tudo distorcido. Porque o mundo diz para ela que não é assim. Então, meus irmãos, e se Deus quiser, um dia eu vou ver. Eu me lembro que eu já ministrei culto, mas foi ali em cima. Depois que o tempo vai passando, Deus lá vai acrescentando as ovelhas, os irmãos. E eu creio que a igreja para Cristo está sendo construída. Mas eu já ministrei culto nesta congregação com 2 pessoas no culto de domingo. 3. Teve culto que não veio ninguém. E hoje, graças a Deus, tem um pouco de pessoas a mais. E pessoas que estão
com o coração o quê? Aberto para ouvir. E isso é maravilhoso, porque está havendo salvação em sua alma. Então, os anticristos que já apareceram são esses. Por isso, sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio. Olha o apóstolo João falando. Que esses anticristos saíram do meio da igreja. Um dia, eles estavam fazendo parte da igreja de Cristo, mas saíram do nosso meio. Mas, na verdade, nunca foram dos nossos. Estou terminando lá. Do contrário, teriam o quê? Permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Ou seja, quando ouviram algo que não pensavam daquele jeito. E o detalhe é o jeito de Cristo. Ela não se identificou com o jeito de Cristo. Então, como que ela e Cristo podem estar juntas, se ela não se identifica? E em Mateus 19:20, diz assim: lembra daquele homem rico, o jovem rico que foi procurar Jesus? Lembra? Que ele disse: mestre, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Lembram? Ele já obedecia bastante coisas da liturgia religiosa? Obedecia ou não obedecia? Tanto é que ele vai dizer para Jesus assim, ó: tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? O que mais, mestre, que eu tenho que fazer? Porque eu quero ser salvo. Aí Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro aonde? No céu. Depois venha e siga-me. Jesus disse para ele: olha, você quer saber o que falta em você? O que tem que fazer? É isso. Aí quando Jesus disse para ele isso, o que vocês acham que aconteceu? Ele não gostou, ele ficou triste, fez bico. E fez o quê? E foi embora. Olha lá. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então quer dizer que quando ele ouviu algo que confrontou ele, o que ele fez? Ficou triste e foi embora. Quando você ouve algo que te confronta, biblicamente falando, você não tem que ficar triste com Jesus. Você tem que ficar triste com você mesmo e tomar uma decisão: a partir de hoje, eu não serei mais esta pessoa. A partir de agora eu não vou viver mais assim. Eu vou viver conforme o ensinamento de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Eu vou viver conforme Cristo está dizendo. Eu vou me converter de verdade. Eu vou ser um homem de Deus. Eu vou ser uma mulher de Deus. Esse tem que ser o nosso entendimento. Então, olha quanta coisa sobre a conversão nós estamos aprendendo. E não acabou, não. Domingo que vem tem mais. Aí tem gente que fala: não, já não gostei de hoje, domingo eu nem venho. Não gostei de nada disso aí, não concordo. Amém? Amém? A salvação está sendo proposta a todos, mas ninguém é obrigado a aceitá-la. Eu estarei aqui continuando a aprender com você sobre a salvação, a vida eterna, porque se você morrer antes de mim, eu quero ir no seu velório e cantar lá. Que é isso, Bispo Paulo?
E se eu morrer antes de você, você vem ao meu velório e eu tomara a Deus que você venha com alegria para cantar. Por que cantar? Porque ali teremos a certeza que quem partiu, partiu salvo, partiu para a glória de Deus, para a eternidade. Que não haja dúvidas em nosso coração, como em algumas vezes eu já fui em alguns velórios, e aí algumas dessas pessoas eu conhecia, eu convivia, e nesse olhar clínico do que nós estamos aprendendo, eu percebia que não existia conversão nenhuma. Aí chega no velório, aí vem o familiar: ô bispo Paulo, ele foi para o céu, não foi? Para o céu. Foi para o céu. Ele foi para o céu. Ou direto. Pois é. Os parâmetros são essas atitudes de um convertido. Aí quando determinada situação aí eu falo, Deus sabe de todas as coisas, né, irmã? No dia final todos saberemos, né? Não tem como saber. Mas quando a gente tem aquela observação das atitudes da pessoa de um convertido, a gente tem alegria, a gente chega lá, não, com certeza, mas eu creio nisso. Vamos cantar aqui, vamos louvar, porque aqui está um salvo. Só um corpo, porque a alma já está com quem? Com Cristo. Que sejamos pessoas convertidas de verdade. Deus está chamando você para a salvação. Amém?